E claro que sim, eu tenho que trazer aqui Fernanda Manhota, minha parceira de todos os dias no CNN 360, para entender os assuntos internacionais. E para a gente já começar a fazer uma primeira avaliação, Manhota, você já está conosco aqui ao longo deste dia de Breaking News, mas o quanto todos os sinais foram dados por Donald Trump de que poderia tomar uma atitude dessa, de capturar Nicolás Maduro, mas ainda assim é uma ação surpreendente por ter sido tão bem sucedida, tão eficaz e por não resultar, por exemplo, na morte de Nicolás Maduro, ainda que não fosse o objetivo, por algum conflito ali, por uma resistência maior na hora da execução dessa operação. Pois é, Yuri, boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Um prazer, essa dobradinha fora de hora, né, que a gente está acostumado a se encontrar à tarde, mas num breaking news super importante, né, e que já vinha delineando um pouco da possibilidade de algum tipo de avanço mais concreto sobre a Venezuela, ainda que nós não tivéssemos muita clareza do que isso significaria, né. A relação do regime Maduro com Donald Trump se deteriorou muito ao longo das últimas semanas e meses. A gente passou a acompanhar, tanto do ponto de vista retórico, o governo Trump elevando a tensão em relação à Venezuela, caracterizando a Venezuela como um país que apoiava não só o narcotráfico, mas o que eles passaram a tratar como narcoterrorismo. Isso não foi à toa, não foi trivial, não é só uma questão de designação semântica. Isso significa a possibilidade de um enquadramento jurídico legal muito específico do ponto de vista da lei americana. Então, houve toda uma construção em torno dessa narrativa. Depois, claro, o estrangulamento econômico que aconteceu em diversas etapas, não só com sanções, mas apreensões, né, de petroleiros venezuelanos sancionados. Nós acompanhamos algumas incursões ao longo dessa última semana, a mais emblemática delas, aquela que acabou representando, né, a explosão de um cais, de um porto na Venezuela, o que já seria, de fato, uma ação mais direta em território venezuelano, para além do que já havia sido feito em águas internacionais, com a explosão de várias embarcações nas semanas anteriores, e agora aquilo que a inteligência militar costuma chamar de exfiltração, né, ou extração de uma figura do seu próprio território para ser levado e julgado nos Estados Unidos, como aconteceu com Maduro. Ela foi uma operação, Yuri, que não só do ponto de vista de inteligência e do ponto de vista logístico, né, foi considerada bem sucedida, mas que serviu também para dar aos Estados Unidos condições de projetar poder e que consolida o que nós vínhamos discutindo já desde o fim do ano passado, Yuri, quando nós falamos aqui bastante, né, na CNN sobre a nova estratégia de segurança nacional do presidente Trump. Esse não é um caso isolado, esse não é um ato pontual, isso representa a abordagem que o governo Trump quer dar à sua própria inserção internacional. A documentação que foi publicada no final do ano, ela trazia à tona a ideia da implementação de uma doutrina Monroe 2.0, né, que inclusive fazia uma analogia, dizia que se implementaria a chamada lógica do corolário Trump. São expressões que remontam a uma outra época da história dos Estados Unidos na região, mas cujo significado permanece muito parecido, que é a América para os americanos. O presidente Trump, com essa ação na Venezuela hoje, consolida a ideia de que ele vê o mundo dividido em áreas de influência, de que ao invés de desprender recursos e energia em outras partes do planeta, ele pretende, antes de mais nada, se concentrar no hemisfério ocidental, nas Américas. Não à toa, ele vem falando já nos últimos meses sobre o Ártico, sobre o Panamá, sobre a Groenlândia e, claro, sobre a Venezuela. Interessa, portanto, aos Estados Unidos se consolidar nessa região como a potência inquestionável. E, claro, que essa ação em particular, ela foi realizada numa espécie de mix and match de vários interesses estratégicos, né, que começam no petróleo. A palavra mais
mais usada por ele hoje, Yuri, na coletiva de imprensa, né, no pronunciamento que ele fez à tarde, falou petróleo mais de 15 vezes nessa declaração, mas que não se resume apenas a esse recurso estratégico. O petróleo é muito importante, mas ele é apenas uma das várias frentes que interessa ao governo Trump. Tem a ver também com expurgar da região o domínio russo e chinês, que estão muito ancorados na Venezuela. Tem a ver com mudança de regime, que é uma pauta que a ala mais ideológica do seu governo vem defendendo há muito tempo, tendo talvez Marco Rubio como o principal expoente dessa causa. Quer dizer, são várias frentes que hoje acabaram se consolidando num ato que inaugura oficialmente, com o uso da força em detrimento do direito internacional, a doutrina Trump, o corolário Trump, a América para os americanos no século XXI, Yuri.